O tema desta conferência tem como título Porque a Tradição. E eu queria começar com... Eu vou me guiar muito nessa conferência, utilizando alguns trechos da vida do glorioso Santo Atanásio de Alexandria, porque a nossa capela é Capela Santo Atanásio, então tenho me dedicado bastante a conhecer a vida desse santo cuja batalha se parece muito às nossas, aos nossos tempos atuais. Então, antes de falar um pouco sobre essas questões também, eu queria descrever como São Gregório Nazianzeno, como ele descrevia a situação da igreja no século IV. Portanto, já estamos aí naquele período em que o padre Ário de Alexandria tinha cometido um grande erro, que foi colocar uma letrinha, o iota, ou traduzido ao português, a letra I, colocou a letra I, os sequazes do padre Ário tinham colocado uma letrinha a mais numa palavra importante do nosso credo. O padre Ário, em concreto, era tão herege que não tinha colocado só uma letrinha, ele tinha colocado toda uma palavra. A palavra para o padre Ário era poiesis. Dizia o padre Ário que o filho era poiesis do pai, ou seja, o filho era criado pelo pai. Isso daqui faz com que o filho não seja Deus. Dizer dessa maneira. Então, o filho seria poiesis, seria uma criação, uma poesia, né, do pai. Então, o filho não seria Deus. Esse é o chamado arianismo. No segundo momento, os seguidores do padre Ário criaram uma maneira esperta para tentar enganar os católicos. Porque o credo tinha dito assim: o filho é homoousios, é da mesma substância do pai. Homoousios. Essa é a palavrinha grega que o credo de Nicéia tinha colocado no ano 325. Homoousios. Os seguidores do padre Ário, no segundo momento, para procurar enganar os católicos, em vez de dizer homoousios, dizia homoiousios. Tentem escutar bem, homoousios e homoiousios. A única diferença é um i a mais. Homoousios, homoiousios. Homoiousios. Só tem um i a mais aí, tá? Mas esse i a mais na palavra grega transforma a expressão da mesma substância, homoousios, na expressão de substância semelhante, homoiousios, tá? Então só tem um i a mais, e no entanto o significado muda totalmente, porque não é a mesma coisa dizer da mesma substância que dizer de substância semelhante. A semelhança não é igualdade, tá? E todos nós, eu creio que imediatamente entendemos isso, né? Uma coisa que é semelhante à outra não é igual à outra. O credo católico diz que o filho é igual ao pai na substância, da mesma substância, né? Homoousios. Mas não diz que o filho é de substância semelhante. E os hereges, os chamados semi-arianos, diziam que o filho, nosso Senhor, seria de substância semelhante. Então, para enganar os católicos, eles utilizavam essa expressão. Então, já que os católicos dizem homoousios, nós vamos dizer homoiousios. É quase a mesma coisa. A única diferença é uma letra a mais. Mas isso perverte a fé católica. Uma letra, né? Mas isso era suficiente para que os nossos padres da igreja se levantassem contra os hereges arianos e os hereges semi-arianos, né? Vou fazer uma analogia aqui para o século XXI. Os arianos seriam como os progressistas. Aqueles que falam que o filho é poiesis. E realmente nós encontramos muitas heresias no campo
da igreja conciliar, sinodal, onde o pessoal nega a divindade de Jesus Cristo, nega a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, faz um montão de bagunça na missa. Então aí está todo mundo ariano, o arianismo do Padre Ário. Mas os conservadores seriam semi-arianos. Porque não vão dizer, não, o filho, vão dizer assim, não, o filho é Deus, mas seria um Deus assim, como diriam os semi-arianos, seria um Deus assim, por semelhança, não por igualdade. Vamos tentar fazer aqui uma hermenêutica da continuidade para combinar uma coisa com outra. Então o caos estava estabelecido por uma letra, hein? Um iota. Vocês sabem que Jesus fala no Evangelho que nenhum iota da lei pode ser mudado. E tem um livro por aí, que inclusive eu aconselho a leitura, Iota Unum, do Romano Amério, onde vai discutir essas grandes transformações da igreja no século XX. Um livro pesado, fortemente intelectual e que vale a pena a leitura. Mais ou menos 500 páginas com letra 9, acho que a fonte é 9, ou dependendo da edição, mais páginas, né? Mas é muito completo, gosto muito desse livro. Bom, então, São Gregório de Nazianzeno vai dizer como é que a igreja estava no século IV. Acabei de explicar o cenário. Século IV, nós temos um grande herege chamado Padre Ário, arianismo, poiesis. No segundo momento, nós temos outros hereges chamados semi-arianos, homoiousios, né? E assim vai estar uma complicação muito grande. E então, São Gregório diz assim, como estava a igreja no século IV? Os dogmas da religião são transtornados. Se confundem as leis da igreja. A ambição dos que não temem o Senhor salta as dignidades. E o episcopado é proposto como prêmio da mais descarada impiedade, de sorte que quem mais graves blasfêmias profere é tido por mais apto para reger o povo como bispo. Desapareceu a seriedade episcopal. Faltam pastores que apacentem com ciência o rebanho do Senhor. A liberdade de pecar é larga, pois quem ascende ao governo da igreja, por empenho humano, logo paga tudo, consentindo aos que pecam. A maldade não tem limites. Os povos não são corrigidos. Os prelados não têm liberdade para falar. Porque aqueles que adquiriram para si poder ou dignidade episcopal por meio dos homens são escravos de quem lhes fez essa graça. Como se isso não bastasse, riem-se os infiéis, vacilam os débeis na fé. A fé mesma é duvidosa. A ignorância se derrama sobre as almas, pois imitam a verdade os que esmagam a palavra divina em sua malícia. E é fato que as bocas dos piedosos guardam silêncio, enquanto toda língua blasfema anda solta. A citação é, como eu disse, de São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno, no De Vita Sua, número 12, diz ainda: a fonte da fé foi emporcalhada por esses bispos imundos. Ele é bispo, tá? Ele é bispo. São Gregório é bispo. E, no entanto, olha só o juízo com seus irmãos no episcopado. A fonte da fé foi emporcalhada por esses bispos imundos, por esses homens dúbios, que não têm certeza das próprias crenças, que moldam sua fé conforme a vontade dos poderosos e fingem ter bom senso, e como seria bom se tivessem, quando abraçam a opinião contrária, mas são prelados cortesãos, que mal haviam aprendido os elementos básicos da religião quando foram feitos bispos, mestres ontem, discípulos hoje, iniciando os outros para eles mesmos serem iniciados, feitos para servir de modelo ao povo, não davam mais que o exemplo de seus próprios vícios, sem estar a corar, sem derramar sequer uma lágrima. Ó cúmulo de imprudência e de insensibilidade, tal é a sua conduta. Dizem que a tudo deveriam ceder às circunstâncias, que era preciso adaptar-se às regras do jogo. E a citação é no De Vita Sua, número 12, para deixar claro também de onde tiro as coisas, né?
Bom, São Gregório Nazianzeno fala sobre os bispos bajuladores do imperador teólogo ariano Constâncio. Isso também do mesmo São Gregório Nazianzeno. Bispos fracos, viciosos, mais amigos de sua própria sorte do que da igreja, mais atentos à vontade do imperador do que à de Deus, prestes a subscrever tudo, dizendo com uma cínica ingenuidade que a tinta não mancha a alma. Bom, qualquer semelhança com a realidade deve ser homoiousios, né? Bom, e eu comecei falando muito de São Gregório Nazianzeno porque São Gregório explica um pouco a situação da igreja e, no fundo, quem está por trás de todos esses grandes homens, como São Gregório Nazianzeno, São Máximo de Turim, Santo Hilário de Poitiers, São Cirilo de Jerusalém, todos aqui dessa época, tá? Que eu estou citando aqui. Falei São Cirilo de Jerusalém, Santo Hilário de Poitiers, São Basílio de Cesareia. Todos esses grandes campeões da fé têm como pai espiritual Santo Atanásio. Santo Atanásio de Alexandria. Santo Atanásio, acho que ele responde muito bem à pergunta dessa conferência. Por que a tradição? Por que ser tradicional? Bom, só para vocês verem uma listinha do sofrimento de Santo Atanásio. Santo Atanásio nasceu no ano 296 e morreu no ano 373. Pouco mais de 80 anos, né? Se eu não me engano, nem 77 anos. Bom, então olhem só. Em pouco tempo de vida, bom, na verdade uma vida longa, né? 77 tá bom. 296 a 373. Olha só, as calúnias que inventaram contra Santo Atanásio. Ele foi acusado de usurpar uma sé, de ser tirano para com o povo, foi denunciado. Foi acusado de violentar e prender os outros arbitrariamente. Foi acusado de profanação e de feitiçaria, de conspiração contra o imperador, de assassinato. Foi tão engraçado que numa reunião de bispos, Santo Atanásio sabia que iam acusá-lo de matar uma pessoa, então ele levou essa pessoa consigo e deixou ela escondida. Quando os acusadores levaram uma cabeça no prato, dizendo, olha aqui, uma cabeça, não sei se no prato, onde, mas levaram uma cabeça separada do pescoço e mostraram diante da Assembleia, olha aqui, Atanásio, é a pessoa que matastes. Aí Atanásio, com muita paz, falou bem assim, curioso, né? Porque eu acho que essa pessoa tem duas cabeças. E mostrou a pessoa viva do lado dele. O mesmo que tinha acusado, que tinha dito que era morto, ele mostrou que mentira, né? Outra vez, numa reunião de bispos, fizeram entrar uma mulher desesperada, né? Gritando aos prantos, dizendo que tinha entregado a Deus a sua virgindade, mas que Atanásio, enquanto ela ficou na casa episcopal, a estuprou. Né? Dessas coisas era acusado o Santo Atanásio, né? De assassinato, de estupro. Logicamente, tudo falso, né? Os inimigos da igreja queriam derrubar mesmo Santo Atanásio, né? Depois, 5 vezes foi expulso da sua diocese. Santo Atanásio, ele era mandado embora da diocese, voltava, e de novo, e assim 5 vezes. Uma vez que ele saiu da diocese, colocaram um novo bispo na sua diocese. E ele escreveu para os católicos de Alexandria, não aceitem esse usurpador da minha sé. Eu sou o bispo de vocês, eu não aceito ser deposto. Então, no dia da intronização do novo bispo de Alexandria, foi curioso porque todos os católicos não foi no dia da tomada de posse do novo bispo, e o bispo tomou posse sozinho, sem os fiéis, porque não tinha ninguém que aderia ao novo bispo. Ninguém aderia ao novo bispo, todos estavam com Atanásio. E ele fazia isso, né? Não aceitem um novo bispo, o bispo sou eu. Né? A humildade cavalheira de Santo Atanásio, né? A humildade combativa deste homem.
Alguém poderia dizer, não, ele deveria ser humilde, aceitar. Não, o bispo sou eu que mando em Alexandria. E desde onde eu estiver, eu continuo governando vocês, por carta, por orações, por escritos, o bispo sou eu. E não aceitem o novo bispo, não aceitem o usurpador. Assim era Santo Atanásio. Depois, infelizmente o Papa Libério claudicou. O Papa Libério excomungou Santo Atanásio, porque tem um documento do Papa Libério que diz assim, Atanásio não está em comunhão conosco. Ora, se não está em comunhão, então em que está? Então está excomungado, né? Está fora da comunhão, ex-comunhão, né? Fora da comunhão. Então, quer dizer, um homem acusado por seus irmãos no episcopado, tirado da sua diocese pelos imperadores, acusado de fornicação, estupro, assassinato, excomungado pelo próprio Papa. Né? Era uma fortaleza de fé tão grande, Santo Atanásio, que mesmo depois com a excomunhão, ele logicamente, mesmo excomungado, não falava mal do Papa Libério, mesmo excomungado pelo Papa Libério, a conduta dos santos, né? E assim foi vencendo cada uma dessas batalhas que, infelizmente, ou felizmente, né, para exemplo nosso, especialmente para o século XX, para o século XXI, é um grande exemplo Santo Atanásio, a tal ponto que ele morre no ano 373, os imperadores, ora são católicos, ora são arianos, ora são semi-arianos. E Santo Atanásio está nas batalhas dele, na luta dele, defendendo a verdadeira fé católica. Ele morre no ano 373 e, finalmente, no ano 380, o imperador Teodósio Augusto, pelo Édico de Tessalônica, diz que a fé católica é a religião oficial do Império Romano. Santo Atanásio não viu a concretização do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo em vida. 7 anos depois da morte dele, finalmente, o Império Romano é católico. Confessionalmente católico, oficialmente católico, porque o Édito de Tessalônica se estende para todo o Império depois. Santo Atanásio foi forjado por Santo Alexandre, bispo de Alexandria, anterior a ele, e foi forjado por Santo Antão, um monge. 2 santos para formar um, né? Santo Alexandre e Santo Antão forjam Santo Atanásio. Por isso essa fortaleza, esse amor a Deus, essa preservação da fé, essa luta, esse combate pela fé, porque por trás dele estão também grandes santos. O sucessor de Santo Atanásio na diocese de Alexandria foi São Pedro de Alexandria. Quer dizer, o bispo anterior era santo, Santo Alexandre, o bispo atual é santo, Santo Atanásio, e o sucessor é santo, São Pedro de Alexandria. Então, como vocês podem ver, não sei se vocês sabiam, mas São Cirilo de Jerusalém, ele era da turminha do Homoiousios. Ele era semi-ariano. Santo Hilário de Poitiers era semi-ariano. Foram convertidos à fé católica, a ser bispo católico de verdade, graças a Santo Atanásio. A autoridade de Santo Atanásio era tão grande, que São Basílio de Cesareia, ele chega a dizer o seguinte, de Santo Atanásio. Chega a dizer o seguinte, eu não vou encontrar o texto estrito, mas em determinado momento São Basílio escreve para Santo Atanásio, porque o sucessor natural de Santo Atanásio para defender a fé católica foi São Basílio de Cesareia. Apesar de que São Pedro foi o sucessor dele na diocese, mas o intelecto, a força intelectual vibrante para defender a fé católica depois de Santo Atanásio não foi São Pedro de Alexandria, mas foi São Basílio de Cesareia. Então São Basílio, o jovem, ainda São Basílio, na diocese de Cesareia, Santo Atanásio já tinha aí seus 70 anos, e então São Basílio escreve para Santo Atanásio. Os dois viviam na mesma época, né?
Então São Basílio escreve para Santo Atanásio e fala assim, eu vou mais ou menos lembrar a carta, que é uma carta tão linda que ela imprime na nossa mente e a gente lembra mais ou menos das palavras já, né? Então São Basílio a Santo Atanásio dizendo assim, Atanásio, bispo de Alexandria, o senhor não precisa fazer mais nada para defender a fé católica, porque esses teus cabelos brancos, essa tua barba branca, tudo isso testemunha o teu combate pela fé. Pai Atanásio, apenas ao ver-te caminhar, já percebemos como a fé católica deve marchar. Agora deixa conosco, nós, os teus filhos, vamos continuar o teu combate. Mais ou menos assim o teor da carta, muito bonita. E realmente São Basílio de Cesareia vai fazer esse combate belíssimo. Quem quiser depois pode ler aquela obra bonita de São Basílio sobre o Espírito Santo, de Espírito Santo, onde ele explica também muitas coisas que estavam acontecendo ali no século IV, né? Bom, Santo Atanásio tinha uma força tremenda. Ele, por exemplo, no tempo dele, na diocese de Tarso, lembra de São Paulo, Paulo de Tarso? A diocese de Tarso, na época, estava sendo governada por um bispo herege. Os padres daquela diocese de Tarso, na época de Santo Atanásio, portanto no século IV, se separaram do seu bispo. Os próprios padres, como eram padres católicos, se separaram do bispo que era herege. Separaram-se da comunhão com o bispo e os mesmos padres da diocese de Tarso assumiram o comando da diocese colocando o bispo de lado, porque o bispo era um herege. Coisa totalmente incomum, não se faz isso com o bispo, né? E então, em lugar de Santo Atanásio apoiar o bispo, claro que ele apoiou os padres. Santo Atanásio era pela fé católica. Esses padres foram apoiados por Santo Atanásio e, logicamente, pelo seu pupilo, que era São Basílio. Era melhor defender a fé católica do que permanecer em comunhão com o bispo. Essa era a lógica de Santo Atanásio. Eu não posso permanecer em comunhão com um bispo que é herege. A minha comunhão é na fé, nos sacramentos e no governo hierárquico da igreja. Então é comunhão, é na fé, nos sacramentos e no regime. Por isso, esses padres fizeram coisas que valem para tempos extraordinários. Não vale para tempos ordinários. Eu acho que esse exemplo aqui do século IV dá para entender o famoso argumento que nós estamos utilizando, que é a necessidade. Necessidade. Quer dizer, há uma necessidade de defender a fé. Porque há uma crise semelhante à do século IV. Então, nesses tempos de guerra, não vale tudo, mas valem coisas que não valem em tempo de paz. Tá? Em tempos de guerra, não vale tudo. Existe ética da guerra também, tá? Então não vale dizer, a sede de Pedro está vacante. Não vale dizer isso, nós não somos sede vacantistas. O Papa atual se chama Leão XIV. Em tempos de guerra, não vale tudo, existe uma ética. Ética de guerra. Mas, sem dúvida alguma, valem coisas que não valem em tempos de paz. Como o exemplo que eu acabei de dar desses sacerdotes da diocese de Tarso, que se opuseram ao seu bispo, apoiados por Santo Atanásio e São Basílio, para defender a fé católica. Por quê? Porque é mais importante ter comunhão com a fé do que com o bispo herege. Essas coisas a gente precisa entender, porque senão a gente não se libera dessa espécie de obediência cega. Recomendo aqui o livro sobre a obediência que o CDB publicou. Para entender o que é a verdadeira obediência. Romanos capítulo 5. Obediência fidei, a obediência da fé. Por que escolher a tradição? Ora, porque a fé é necessariamente tradicional. Nós a recebemos dos apóstolos. Nós recebemos
esse grande patrimônio de fé e nós temos que ser fiéis na transmissão daquilo que nós recebemos. Por que escolher a tradição? Na verdade, não é escolha. Se você quer ser católico, você é necessariamente tradicional. Porque a Igreja Católica é tradicional. Está na estrutura da fé católica ser tradicional. O Pai enviou o seu Filho. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou os santos apóstolos, à frente dos quais está o apóstolo São Pedro. E entregou a eles, aos apóstolos, todos os meios necessários para a nossa salvação eterna. Ora, o que os apóstolos têm nas mãos são todos os meios necessários para a nossa salvação eterna. A pregação da fé, a administração dos sacramentos e essa maneira de ser igreja que obedece ao regime que está na mente do próprio Cristo. Isso é muito importante. Guardar isso que nosso Senhor lhes transmitiu e eles têm que passar isso para frente na sucessão episcopal em toda a sua santa fidelidade. Não podem trair isso que nós chamamos de depósito da fé. Então, a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo regime. Como já foi falado aqui, da lex credente, ou seja, a lei de crer, a lei da fé, em conexão com a lex orandi, a lei de orar, a lei da oração, eu me permito falar um pouquinho sobre o regime. Me permito falar um pouco sobre o regime eclesiástico, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fundou a igreja no alto da cruz. Os santos padres da igreja são unânimes em dizer que quando o apóstolo São João, no capítulo 19, fala que do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água, os nossos santos padres viram aí o nascimento da igreja católica. Os nossos antigos padres, né? Viram aí o nascimento da Igreja Católica e realmente está aí, porque o que os santos padres pensavam era o seguinte: assim como do Adão dormido no paraíso, Deus fez surgir uma Eva do lado aberto da costela de Adão, do lado de Adão, Deus fez surgir uma Eva. Assim, do Cristo dormido na cruz, do lado do Cristo dormido na cruz, Deus fez surgir uma nova Eva. E a nova Eva é a igreja. Essa é a lógica patrística, né? Então, por isso, para os santos padres, o momento do nascimento da igreja é do lado de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. E a expressão dormido também é interessante, por quê? Porque o Gênesis fala que Adão dormiu e então Deus fez a mulher. Então, por isso os santos padres nem mudavam a linguagem do Gênesis, do Cristo dormido. Claro que nós sabemos que aqui tem uma linguagem poética envolvente, né? Cristo não estava dormindo na cruz, estava morto, né? Mas a linguagem dormida é muito interessante também para vocês entenderem depois esse negócio da dormição de Maria. Tá? Obedece à mesma linguagem. Quando fala a dormição de Maria, os santos padres não estão negando a morte verdadeira da Santíssima Virgem Maria. Não estão negando. Os santos padres estão usando paralelamente a mesma linguagem do Cristo dormido na cruz. Porque o dogma de fé diz que Maria subiu aos céus em corpo e alma. Mas o dogma de fé não diz se Maria morreu ou não morreu. Mas tirar a partir da expressão dormite-se ou Maria, a não morte de Maria, não é lógica patrística. A lógica dos santos padres é, assim como Jesus dormiu na cruz e daí surgiu uma Eva, lógico que Nossa Senhora também, a imitação do Filho, a imitação de Jesus na cruz, Maria também dorme. Mas assim como o dormir de Jesus é uma morte, pois a mesma lógica segue para a Santíssima Virgem Maria.
O que não significa negar o dogma da Assunção, porque a Assunção é dizer que Maria está no céu em corpo e alma. Isso todos nós admitimos, eu também, porque senão eu não seria católico nesse exato momento. Porque negar uma única verdade da fé nos retira da fé católica, né? Então nós confessamos a Assunção da Virgem Maria. E no entanto eu entrei na questão da dormição de Maria porque obedece a uma linguagem dos Santos Padres. Os Santos Padres falavam de Jesus dormido na cruz. É desse Jesus dormido na cruz que é a mesma coisa que morto, porque o apóstolo diz, Jesus já estava morto, quando, para ver se ele estava morto, veio um soldado com a lança, ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, e perfurou o lado dele, daí surgiu então sangue e água. Os Santos Padres, está vendo? A água do batismo e o sangue da Eucaristia, a partir do sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja surge aí, da cruz, do mistério da cruz, do sacrifício da cruz. Portanto, o ato no qual a igreja católica surge é um ato sacrificial. É um ato de adoração a Deus, de propiciação. Portanto, o ato central da religião verdadeira só pode ser o sacrifício da cruz, tornado presente em cada Santa Missa, no santo sacrifício da missa, sacrifício sacramental. Então, o Senhor na cruz faz surgir a sua nova Eva, que é a igreja. Bom, o ponto de contato entre o Cristo na cruz e a igreja que acaba de sair, né, a igreja que acaba de sair desses dois centros, ou seja, o sangue e a água, como que jorram, né, da única fonte para dois lados, fazendo como que uma pirâmide. O ponto de contato entre o Cristo na cruz, com o seu lado aberto, e essa pirâmide que acaba de surgir, o ponto de contato é aquele que nós chamamos vigário de Cristo. O que é um vigário? Vigário é aquele que não substitui o pároco na paróquia, mas que faz às vezes do pároco na paróquia. Pedro é aquele que não substitui Jesus em momento algum, mas ele tem os poderes para governar a paróquia. Ele é o vigário de Cristo. Então, Jesus na cruz. Como que Jesus governa essa igreja que forma uma espécie de pirâmide a partir do sangue e da água, jorrando de uma única fonte, que é o lado aberto de Nosso Senhor, mas quando jorra, tem esse movimento como que piramidal, o ponto de contato é o seu vigário. Então, para uma realidade visível aqui na Terra, chamada Igreja Católica, necessita um governo visível aqui na Terra, chamado sucessor de Pedro. E os demais apóstolos com ele. Mas o ponto de contato é o sucessor de Pedro. A partir daí, então, nós vamos ver os outros apóstolos, os outros bispos, quero dizer. Pedro e os apóstolos, e depois o sucessor de Pedro e os bispos sucessores dos apóstolos. Então, essa é a estrutura da igreja. Então, nós temos aí o Papa, nesse ponto de contato entre a cruz e a igreja, ele mesmo sendo igreja, ele mesmo sendo vigário de Cristo. Depois nós temos os bispos, os sacerdotes e todos os demais fiéis. É uma estrutura piramidal. Quando durante o sínodo sobre a sinodalidade se disse alguma vez que era importante inverter a pirâmide, não sei se vocês lembram dessa linguagem que se usou, porque a estrutura clássica, teológica, para pensar a igreja católica é piramidal. Vocês vão ver em todos os manuais clássicos da Eclésia, os famosos manuais da Eclésia sobre a igreja, que juntam apologética e teologia, sempre são esquemas piramidais. Está sempre o Papa e os bispos recebem a jurisdição do Papa. É assim a estrutura piramidal da igreja. Com a colegialidade que acaba na sinodalidade, que não sei se vai entrar na democracia daqui a pouco, é o próximo passo, tá? Então, aqui nós já não temos um modelo piramidal. Realmente, a pirâmide se inverte, né? Por isso, vamos ver, a pirâmide está aqui, né? Uma pirâmide. O ponto de contato aqui, no ponto mais alto, é o Papa. Se você vira a pirâmide,
né? Então o Papa fica lá embaixo. O desprestígio do episcopado, especialmente do Romano Pontífice, infelizmente, que me causa uma grande dor, porque eu não gosto do desprestígio do Papa de maneira alguma, dos bispos. E quem vai mandar na igreja? Os leigos, que estavam na base da pirâmide, mas quando você inverte, do outro lado estão os leigos, os conselhos pastorais, os conselhos econômicos, os conselhos de não sei o quê, o conselho para aconselhar o conselho. Então, assim, é conselho para tudo, né? De tal maneira que, para que se precisa de um padre hoje na paróquia? Para ir lá e rezar a missa quando ainda tem consciência de missa. Porque quem faz toda a paróquia são os leigos. Ah, e se o padre não faz de acordo com o que os leigos querem, eles escrevem um e-mail para o bispo, denunciam o padre, e o padre, pro olho da rua, mudar de paróquia. Quando a pena é só essa, tá? Só mudar de paróquia. Ainda tá bom, quando é só mudar de paróquia, né? Pelo menos só isso. Na Alemanha, por exemplo, já tem dioceses em que o padre, para pregar no domingo, tem que escrever um sermão, passar para o conselho dos leigos, para os leigos aprovar o sermão, para ele pronunciar o sermão no domingo. Se os leigos vetarem parte do sermão, ele não pode ser pronunciado. Se o padre teimar, ele vai ser denunciado na diocese, na cúria, e vai ser retirado da paróquia. Já está assim. Essa é a igreja sinodal que está se aproximando. Vocês sabem que, vamos ver, tem uma lógica que está seguindo bastante. Olha só. Vocês sabem que no começo do protestantismo foi ali o luteranismo, que a gente chama de luteranismo na Alemanha. Nós tínhamos ali França e a Genebra com o calvinismo, ou seja, na verdade não se chamava calvinismo na época, era a igreja reformada, né? Era a igreja luterana, ou a igreja evangélica e a igreja reformada. A luterana era de Lutero e a reformada era de Calvino. Depois, pelo nome dele, João Calvino, acabou sendo chamado de calvinista, mas o nome correto inicial era igreja reformada. A igreja reformada estava, então, os protestantes, especialmente de Genebra e da França. E na Inglaterra nós tínhamos uma coisa meio própria, que era a igreja anglicana, que foi a igreja anglicana. Ou, sendo mais exato, a igreja episcopaliana, né? Então nós temos esses três grandes ramos protestantes. Luterano, a igreja reformada ou calvinista, a igreja anglicana ou episcopaliana. Por quê? Porque os anglicanos inicialmente mantiveram a sucessão apostólica e, portanto, a missa válida. Os protestantes anglicanos mantiveram a sucessão apostólica e, durante um tempo, a missa válida. Eles mantiveram, tá? Durante um tempo. Depois o Papa Leão XIII vai dizer que, num determinado momento, eles perderam a sucessão apostólica e, portanto, perderam a missa válida também. Tá bom? Mas, inicialmente, os protestantes conservaram a missa válida. Bom, então, os protestantes reformados, portanto os calvinistas, foram para a Inglaterra, e quando chegaram na Inglaterra, acharam o protestantismo inglês meio católico, catolicizante. Por quê? Porque o protestantismo inglês tinha missa, o protestantismo inglês tinha bispos, e válidos. Então, os protestantes reformados acharam o protestantismo inglês catolicizante. Muito católico. Então, o que eles fizeram? Eles queriam transformar o protestantismo inglês num protestantismo mais protestante. Esses são chamados os puritanos. Então, puritano, inicialmente, não é porque eles conservavam coisas de moral, não, tá? Os puritanos é porque eles queriam a pureza da fé protestante. Porque os anglicanos eram muito católicos, eram protestantes catolicizantes. Então, o que eles fizeram? Eles promoveram o chamado puritanismo. O que são os puritanos? Os puritanos, então, são calvinistas na Inglaterra, lutando para que o protestantismo inglês seja mais protestante, resumidamente. O rei não suporta os puritanos e expulsa os puritanos para os Estados Unidos. Não expulsa, simplesmente eles vão para os Estados Unidos. Quando eles chegam nos Estados Unidos, ou seja, calvinistas, puritanos, expulsos do protestantismo anglicano episcopaliano, eles chegam nos Estados Unidos, os puritanos são os que, digamos assim, levam esse cristianismo protestante para os Estados Unidos, e eles são chamados de
presbiterianos. Por quê? Porque a igreja da Inglaterra é episcopaliana. Então eles dizem, não, deixa os bispos para lá, nós vamos ter aqui nos Estados Unidos somente os presbíteros. Lembram? Episcopado, presbiterato, diaconato. Os 3 graus da ordem, os maiores, né? Então, na Inglaterra, episcopalianos. Nos Estados Unidos, presbiterianos. Então, o que eles querem? Eles querem que a igreja seja governada por um grupo de anciãos. Por isso, em grego, a palavra ancião se diz presbiteros. Portanto, anciãos, presbiteroi. Igreja governada por anciãos, presbiterianos. Igreja presbiteriana. Certo? Passou um tempo nos Estados Unidos e falou, não, esse negócio de presbítero não dá certo. Vamos mudar mais uma vez. Vamos agora deixar na mão da congregação. Então, quem vai governar a igreja? Não são os bispos, não é episcopaliano, não são os presbíteros, não é presbiteriano, são igrejas congregacionalistas. Tá? Então, agora nós temos, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Né? Então, vai descendo de tal maneira que do bispo para o presbítero para a congregação. É uma igreja sinodal. O protestantismo é sinodal. Né? Onde nós vamos chegar com a sinodalidade se isso não parar? Né? Porque eu já falei, na Alemanha, alguns padres já têm que entregar o sermão para os leigos, conferir se o sermão está bom ou não para ser pronunciado no domingo. Por que ser tradicional? Porque a igreja é católica. Porque a igreja é católica. Olhem só, vou ler aqui como é que Santo Atanásio falou mal do bispo Auxêncio. Porque Santo Atanásio falava mal dos outros às vezes, tá? Era santo, mas falava mal dos outros às vezes. Então, Santo Atanásio diz assim sobre o bispo Auxêncio, que era um ariano, um herege. Ele dizia assim, Auxêncio está na história dos arianos número 75. Santo Atanásio não só falava mal dos outros, mas escrevia o mal que ele falava dos outros. Né? E está registrado. História dos arianos número 75. Falando mal do bispo Auxêncio. Diz assim, Dom Auxêncio desconhecia a língua latina e era inábil em tudo, exceto na impiedade. Santo Atanásio escrevendo sobre o seu irmão no episcopado. Ariano, né? Pelo contrário, Santo Atanásio não ficou apenas denunciando os erros. Mas o que ele fez? Ele promoveu um episcopado católico. Por isso nós temos que pedir muito a Deus mesmo, que o Espírito Santo realmente inspire o Papa Leão XIV para promover um episcopado católico. A reforma da igreja virá pelo Papa. A restauração da igreja vem pelo Papa. Por quê? A reforma da igreja vem pelo sacerdócio. Assim como do lado do sumo sacerdote na cruz surgiu a igreja, assim também do lado ferido dos sacerdotes na cruz surge a restauração da igreja. E o sumo sacerdote da grei do Senhor, do rebanho do Senhor, é o Santo Padre. Portanto, de maneira máxima, de maneira eminente, é no Papa. É a partir do Papa que vai vir essa restauração. Por isso, o que um Papa... Se eu fosse conselheiro de um Papa, né? Vocês sabem que São Bernardo foi conselheiro de um Papa, né? Era filho espiritual. Esse Papa... Se eu não me engano, era o Papa Eugênio IV, pode ser? Eu não vou lembrar agora o nome do Papa, mas, enfim, era filho espiritual de Santo São Bernardo. Esse filho espiritual dele chegou ao papado e, então, ele escreve vários volumes aconselhando o Papa, né? Se eu pudesse aconselhar o Papa, eu diria, Santo Padre, esquece um montão de coisa, né? Essas reuniões ecumênicas, não vá nelas, né? De jeito nenhum. Enfim, não se envolva muito com a Cúria Romana, porque isso aqui é uma bagunça, não se envolva muito com essa gentalha, não, tá? O senhor procura descobrir no mundo inteiro
Quais são os sacerdotes católicos? Transforma esses homens em bispos. É isso. Porque a partir de um episcopado católico, virá a restauração da igreja. Então, o que é mais importante no Santo Padre? Se eu pudesse dar um conselho, assim, ajoelhado aos pés do Papa, eu diria: Santo Padre, só nomeie bispos católicos. Não faça nenhuma concessão. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque a restauração da igreja depende das nomeações do Papa. Bom, para isso, nós temos que fazer mais ou menos como aqueles cristãos fizeram com São Pedro. São Pedro, certa vez, e isso está nos Atos dos Apóstolos, certa vez São Pedro estava preso, porque tinha pregado o nome de Jesus corretamente, como fazia, e foi preso. E diz o texto bíblico que São Pedro, enquanto estava naquela situação, os católicos rezavam intensamente por Pedro, que estava na prisão. E então, por causa da oração dos católicos, Deus mandou um anjo na prisão. Soltou, Pedro estava acorrentado, soltou os grilhões de Pedro. Pedro se levantou, o anjo abriu as portas da prisão. Pedro foi passando por todas as portas da prisão, todas, e chegou até a casa onde os católicos estavam reunidos. Quando chegou lá, uma empregada, que também era católica, quando Pedro bateu na porta, ela abriu talvez uma janelinha que tinha em cima e viu que era Pedro. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz quando ela viu o Papa na frente dela, que ela, em vez de abrir a porta para Pedro entrar, ela foi correndo avisar para os outros católicos: Pedro está aí, Pedro está aí, Pedro está aí, contente, não cabia de tanta alegria a mulher. E aí os outros católicos falaram assim: não é Pedro não, Pedro está preso, você não sabe da notícia não, ele está preso, está na cadeia. Talvez é o seu anjo. Talvez é o anjo de Pedro batendo na porta disfarçado de Pedro. É isso que os católicos dizem. Está vendo como os católicos já tinham uma devoção forte aos santos anjos? Bom, total, que a empregadinha vai lá, abre a porta para Pedro e é aquela alegria enorme, né? Porque nós amamos o Papa. Nós gostamos de ver o Papa longe das prisões. Nós queremos que essas cadeias soltem dos braços do Papa Leão XIV. Nós queremos que aquelas cadeias do Vaticano sejam abertas pelos santos anjos para que o Santo Padre faça a restauração da igreja. Por isso, enquanto Pedro está na prisão, os católicos rezam insistentemente por ele. Sabe, rosários, jejuns, oferecer a participação na missa, parar de pecar contra a castidade, fazer um montão de coisa por amor a Deus, por amor à igreja, por amor às almas, para que Deus envie um anjo. Porque na situação atual, a solução é sobrenatural. Olha o panorama do Brasil. Que bispo é tradicional? 0. Não tem um bispo tradicional nesse país. Morando no Brasil, não. Governando alguma diocese, não. Então, humanamente, a gente olha assim e fala: bom, se assim depende das nomeações, 0. Ou seja, que Deus tem que mandar um anjo. Não existe uma solução natural, uma estratégia simplesmente nossa que nós vamos fazer e tudo vai ser renovado e tudo vai ser restaurado. Não tem. É que Pedro está na prisão. Não temos nenhum bispo tradicional nesse país. Tradicional, eu falei. Não falei conservador, falei tradicional, tá? Não tem. Se olha o episcopado mundial. Bom, tem quantos? 2, 5 bispos tradicionais? No episcopado mundial, talvez eu arrisco se eu falar 5, 6. Né? Então, a solução não vem dos homens. Como a igreja vem do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, e como os meios que Ele nos entregou são sobrenaturais, e como a oração, a penitência, a vida virtuosa, tudo isso vem de Deus em nós, temos que entender que nós precisamos orar
insistentemente a Deus nosso Senhor para fazer a restauração da igreja. Enquanto isso, nós vamos fazer tudo o que está da nossa parte. Vamos continuar rezando, fazendo penitência, editando bons livros, fazendo Liga Cristo Rei, fazendo Congresso Católicos ao Combate, e tudo isso oferecendo a nosso Senhor para que Ele, como um ato de oração pelo Santo Padre. Pelo Santo Padre. Como fez, por exemplo, vou ler esse outro texto também, eu gosto muito, quando Ário foi morrer. Ário, o grande herege, né? O Padre Ário. Padre Ário, ele tinha sido restabelecido, mesmo na sua heresia, pelo imperador, e marcou-se um dia lá para que ele fosse reabilitado na igreja, sem renunciar aos seus erros, sem renunciar à sua heresia, ele seria reabilitado na igreja, o Padre Ário. Marcou-se um dia, e então armou-se uma procissão enorme para acolher o Padre Ário, o grande herege, o heresiarca daqueles tempos. Enquanto isso, Santo Atanásio e São Tiago, que era o bispo de Nisibis, não Tiago Apóstolo, mas um outro Tiago, né? São Tiago, bispo de Nisibis, Santo Alexandre, que era um dos pais espirituais de Santo Atanásio. Santo Alexandre e São Tiago, bispo de Nisibis, cada um na sua diocese, se colocaram de acordo para ficar orando a Deus enquanto Ário era reabilitado na igreja. Porque eles sabiam que essa reabilitação não deveria acontecer porque Ário não retirou a sua heresia. Então, enquanto todo mundo fazia o cortejo, imaginem a cena, todo mundo fazendo o cortejo triunfante, cantando ladainhas, fazendo as orações, e Ário ia assistir a missa depois da procissão. E enquanto todo esse teatro estava acontecendo, ocultamente, Santo Alexandre e São Tiago, os dois bispos, se puseram a orar a Deus, insistentemente, para que aquilo não acontecesse. E sabe o que aconteceu? O Padre Ário começou a ter uma dor de barriga terrível. Terrível. E ele foi ao banheiro. E as entranhas do Padre Ário saíram por aquele lugar desonesto. Saíram as entranhas. E essa é a morte do Padre Ário. Assim morrem os hereges, né? Poderíamos concluir. Mas olha só, a oração de Santo Alexandre e de São Tiago impediram a entrada de um herege, né? Morreu desse jeito. As suas tripas foram para fora. Então, a oração realmente ela vale muito, ela tem um grande poder. E nós devemos utilizar mais essa grande arma. Por que a tradição? Porque a igreja é tradição. A igreja é tradição, a igreja é católica. Não pode ser de outra maneira. Então, terminando, Santo Atanásio, ele se apoiava muito nos monges. Muito nos monges. E o monge principal era Santo Antão. Pessoal, eu tô fazendo uma coisa muito estranha. Deus já sabe que eu falei assim para ele: olha, eu queria muito que surgisse um Carmelo feminino tradicional no Brasil. Porque, graças a Deus, eu tenho mandado algumas vocações para a tradição. Por exemplo, tem 2 rapazes de Brasília que já estão no seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Tem mais 3 que a gente vai encaminhar logo. Então, os rapazes já têm para onde ir, né? Mas e as moças, as meninas? Na minha capela, pelo menos, já tem uma vocação de carmelita, que provavelmente vou ter que mandar para a França, porque na França tem um Carmelo tradicional, que foi fundado pela irmã do Dom Marcel Lefebvre. Mas no Brasil nós não temos uma única comunidade contemplativa feminina da tradição. Olha, eu tenho até as carmelitas que poderiam estar nesse Carmelo. Carmelita já de véu preto, porque aderem à tradição, mas enfim, a situação é como é, tal, enfim. Mas precisa de um Carmelo. Então eu falei assim para Nosso Senhor, falo assim para Nosso Senhor: olha, eu já tenho que pedir muito dinheiro para a Capela Santo Atanásio, eu não vou pedir dinheiro para fazer um Carmelo, né? Não vou, Nosso Senhor, não vou pedir dinheiro para fazer um Carmelo, mas não posso entrar nessa empreitada. Mas eu penso o seguinte, falo: meu Deus, eu recebo como sinal da tua vontade se aparecer um ricaço, só um,
só um, que falasse para mim, padre, vamos fazer o Carmelo, eu pago tudo. Compro o lote, pago os projetos, faço a construção, depois colocamos as freiras lá dentro. Não quero vários doadores, não. Tá bom, esse pode coordenar aí mais 1 ou 2 doadores, mas que seja um. Eu não quero pedir dinheiro mais. Mas se aparecer esse ricaço que queira fazer um Carmelo, eu tenho todo o material para oferecer. Né? No que se refere ao material humano. Até as freiras para entrar nesse Carmelo. E as vocações para entrar nesse Carmelo. Inclusive, o padre superior da fraternidade está de acordo de colocar um padre para cuidar deste Carmelo. Né? Então, quer dizer, está tudo organizado. Só precisamos de um rico. Porque eu não aguento pedir dinheiro para a minha capela, além do mais, vou fazer um Carmelo. Então, se tiver um rico aqui, uma rica aqui, mas tem que ser rico, né? Não pode ser riquinho. Tem que ser rico, né? Que queira realmente construir um Carmelo. Por quê? Santo Atanásio se apoiava nos monges. Está faltando uma comunidade contemplativa feminina séria, como um Carmelo de Santa Teresa, de Santa Teresinha, essas grandes santas, né? Que realmente faça essa intercessão pelo Santo Padre e pela Igreja, que é própria da missão das carmelitas. Para mim, falou de ordem religiosa feminina, carmelitas, é o máximo da vida religiosa feminina. As outras são ordens religiosas femininas, mas as carmelitas, uau, é Santa Teresa, né? Aqui é outro nível. Então, se vocês souberem de algum ricaço que queira construir um Carmelo, aqui tem um padre disposto a dar todo o auxílio necessário. Tem que ser em Brasília porque eu estou lá, né? Claro, São Paulo não. Mas a gente pode... Brasília é central, então dá para ir de todos os lugares do Brasil, né? Segundo ponto, para terminar. Santo Atanásio tem como sucessor São Basílio, um sacerdote. Apoie muito as vocações sacerdotais, hein? A restauração da igreja vem pelo sacerdócio. Então, no dia em que eu chegar para um de vocês e falar assim, estou mandando mais um rapaz para o seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Custa $300 por mês. Financia essa vocação? Porque assim, os seminaristas, eles não são anjos que não precisam comer. Né? Então, por isso, é importante que os católicos... Querem padre? Está faltando padre para celebrar missa em tantos lugares? Pois é, então tem que promover o sacerdócio para ter missa. Então, isso daí também fica o que fazer. Eu estou dando dicas do que fazer. Se você é um ricaço, construa um Carmelo. Se você não é ricaço, é só riquinho ou classe média, desculpem a expressão, apoie uma vocação. Né? Bom, depois, finalmente, não podemos misturar a catequese católica com a farofa do modernismo. Não podemos misturar a catequese católica com a farofa do modernismo. Isso que o padre já falou aqui, né? Temos que apoiar as paróquias tradicionais. O último documentário do CDB, que eu também assisti inclusive antes, e gostei muito, fala também dessa realidade da paróquia tradicional, né? Onde os filhos de vocês vão crescer, porque assim, todos os que estamos aqui viemos do modernismo. Mas os filhos de vocês já vão ter uma graça muito grande, eles crescerão educados na tradição católica. O meu projeto lá de Brasília. 2 minutinhos para terminar essa questão. Lá em Brasília, por exemplo, nós começamos a Capela Santo Atanásio e atualmente são mais ou menos 100 fiéis. 100 pessoas que vão à missa na capela tradicional. Começamos tem 2 meses, mas já tem 100 pessoas. Detalhe, não está na cidade ainda, está numa chácara, a pessoa tem que pegar um trânsito horrível, tem que ter 1 quilômetro de estrada de chão que suja o carro que acaba de sair do lava-jato. Sabe que o pessoal é bem mole às vezes, né? Então tem essas dificuldades todas. Graças a Deus nós acabamos de conseguir 2 salões grandes. Embaixo cabem 170 pessoas, em cima cabem 170 pessoas, parte de baixo para missa, parte de cima para reuniões, e se precisar também coloca um telão, uma caixa de som, e dá para colocar gente também na superlotação de missas lá em cima, né? E depois descem para a comunhão.
Então, acabamos de fazer isso, acho que dentro de um mês vai estar arrumado, tem a previsão de que para arrumar aquilo precisa de uns 100 mil reais, Deus providencia tudo, graças ao bom Deus, tudo vai ser tal. Mas, agora, uma capela na roça, tem 100 fiéis, com todas essas dificuldades, uma capela na cidade, enfim, não vai ser 2, 3, 4, 5 missas no domingo, tem que ser. Porque, graças a Deus, está chegando gente de todas as partes, fazendo sacrifícios gigantescos para participar de uma Santa Missa tradicional, a Missa Católica. Por isso, apoiem mesmo as capelas tradicionais, né? Vocês que já têm chance de estar numa capela tradicional, sim, abandone a paróquia modernista. Não vá mais à missa nova. É isso mesmo. Por quê? Porque tem que crescer ali. Lá em Brasília, por exemplo, o projeto é o seguinte. Nós vamos fazer uma escola e dentro da escola tem a igreja para 400 pessoas. Aqui é um projeto, tem que aparecer alguns ricos, né? Para me ajudarem a fazer isso aí. Mas o projeto já está feito, praticamente, né? É um sistema claustral, então, assim, né? É uma espécie de U, onde estão todas as salas de aula, né? Como se fosse um claustro monástico, né? Um U, e dentro disso a igreja. De tal maneira que as crianças vão ter essa escola católica tendo como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja para 400 pessoas aqui no centro, né? E tem que ser gótica, né? Porque o gótico é o esplendor da arte católica, né? Tem que ser uma igreja gótica. Educa muitas crianças. Só ver o gótico já é uma coisa profundamente educadora. Então, isso aí, né? Por quê? Porque os filhos de vocês já vão crescer na tradição. Como aquele padre amigo meu, que outro dia eu estava conversando com ele, ele falou assim para mim, ele tem 37 anos, um francês, disse assim, perguntei para ele, você já foi a alguma missa nova? Ele, nunca. Nunca foi numa missa nova na vida. Tem 11 anos de padre, perguntei, já celebrou uma missa nova? Jamais. Quer dizer, é a típica criança cujos pais abraçaram a tradição, ele já tem 37 anos, é francês, né? É padre, não sabe nem o que é uma missa nova. Totalmente fora desse contexto modernista, né? Cresceu na tradição. Bom, então, são os grandes objetivos que nós temos, mas lembrem-se, a alma de todo o apostolado. Agora termino de verdade com indicação de um livro muito bom, tá? E o livro, o título é esse, A Alma de Todo Apostolado. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Poucos, né? Poucos, mas graças a Deus alguns. Leiam esse livro, por amor de Deus. A Alma de Todo Apostolado. Acho que tem várias editoras que publicaram esse livro, né? CDB também publicou, né? Então, é um clássico. Padre Chutar, né? Padre Chutar. Então, fique esse conselho também, porque é um livro mais contemplativo e que nos ajuda a ver que esses nossos combates, católicos ao combate, olha, pessoal, um combate sem vida de oração, sem penitência, sem comer carne nas sextas-feiras, sem realmente um afastamento do pecado, são guerreiros enfraquecidos. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque na tradição, a gente também pode viver de rendas, de panos, de estética, de não sei o que mais. Cuidado com isso, tá? Tem que ter vida interior. Sem vida de oração, sem vida de penitência, sem afastamento do pecado, sem cultivo das virtudes, sem a alma do apostolado, nós seremos guerreiros fracos. Vão nos massacrar. O segredo de Santo Atanásio era uma vida de oração intensa. De vez em quando ele ia para o deserto, ficar lá com Santo Antão. Retiros profundos, né? Sem a alma de todo o apostolado, não tem apostolado que se sustente. Então, meu último conselho é esse, que a gente não fique aí lutando sem alma, como se fôssemos, como eles fazem. Né? Eles, como o padre Wander gosta de dizer, são cadáveres, né? Nós não podemos ser cadáveres. Não podemos ser corpos sem alma. E a alma de todo apostolado está aí. Queremos ajudar o Santo Padre, queremos ajudar a igreja, a primeira coisa é uma vida de oração e de penitência profunda. Então, observem bem o texto de vocês, se for possível, o rosário diário, a missa,
enfim, a vida interior, um tempinho de meditação, a penitência nas sextas-feiras. Não fiquem substituindo, porque pode substituir a penitência de carne. Não substitua, não, é carne, a abstinência de carne, toda sexta-feira, né? Inclusive ontem, que foi festa de primeira classe, a gente manteve a abstinência de carne, que na tradição não é como no modernismo, que você, se é solenidade, não tem abstinência. Não. É festa grandiosíssima e continua com a abstinência. Algumas exceções existem, mas não estou aqui para explicar a questão da liturgia, né? Então, católicos ao combate. A primeira coisa importante aqui é que a gente tenha alma, para não sermos guerreiros vazios, né? Fracos, mornos. E como diz nosso Senhor no livro do Apocalipse, os mornos serão vomitados. E a gente não quer que isso aconteça conosco.